Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando São Lucas, escutamos aquele quase desabafo de São Paulo a Timóteo, falando da prisão. Ali ele, naquele momento de fragilidade, até mesmo afetiva, né? Se queixa, seus amigos o abandonaram. E no meio desse momento, ele lembra Lucas, agradece porque Lucas foi o único que permaneceu junto com ele. E depois é tão interessante, pede que tragam a ele Marcos, e ainda diz: ele é muito útil para mim, para o meu ministério. Então é interessante porque Marcos, ainda jovem, fez uma primeira viagem com São Paulo, mas era tão grande a dureza da viagem e tão grande a exigência de São Paulo que ele, num segundo momento, se recusou a acompanhar São Paulo. E depois, num terceiro momento, ele quis de novo acompanhar São Paulo, e São Paulo disse: não, você não quero você comigo. Como dizendo: se você não foi forte o suficiente para aguentar os trabalhos, então não te quero como meu companheiro de viagem, né? Então tem nos Atos dos Apóstolos, reporta essa desavença entre São Paulo e São Marcos, como aliás outras muitas desavenças, porque São Paulo praticamente brigou com todo mundo, né, que acompanhou ele, né? Brigou com Barnabé, brigou com o próprio São Pedro, discutiu. Então tinha um caráter difícil. Mas aqui na prisão ele vai alternando aquele caráter dele forte com também aquela bondade, aquela caridade de um homem que foi se transformando em Cristo. Então aqui a gente encontra essas atitudes, né? Ele fala do ferreiro Alexandre: Alexandre me causou muito dano, o Senhor lhe pagará segundo as suas obras, né? Como dizer, quase rogando praga para o Alexandre, né? Só que depois, mais adiante, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. E aí ele diz assim: oxalá que não lhe seja levado em conta, como dizendo que Deus perdoe eles por isso, por terem me abandonado, me deixado sozinho. Então, naquele momento tão frágil da vida de São Paulo, estava perto dele São Lucas.
São Lucas, autor do terceiro evangelho, e autor também do livro dos Atos dos Apóstolos, o único dos 4 evangelistas que não era judeu de nascimento, mas sim pagão. Foi convertido pelo próprio São Paulo em Antioquia, naquela mesma cidade onde os discípulos de Jesus ganharam o nome de cristãos. O nome, ao que parece, dado a eles em forma de gozação. Vocês vivem falando do tal Cristo, Cristo para cá, Cristo para lá, Cristo isso, Cristo aquilo, então vocês são os cristãos. Depois esse nome, comunidade se apropriou dele, disse, isso mesmo, nós somos os cristãos. Então, nesse lugar, Antioquia, uma cidade onde tinha também uma presença judaica, mas onde tinha muitos pagãos, ali São Lucas recebeu o evangelho e se converteu, e vai levar sempre nos seus escritos a marca desse anúncio de Deus para aqueles que estão longe, para aqueles que estão distantes, para aqueles que não eram do povo de Israel, para aqueles que muitas vezes eram desprezados. Então, o Evangelho segundo São Lucas e os Atos dos Apóstolos narram a presença do Espírito Santo, a relação entre o Espírito Santo e a alegria, que aparece até mesmo nos primeiros capítulos, né? A criança pulou de alegria no ventre de Isabel, ela ficou repleta do Espírito Santo. Então sempre essa relação, Jesus que exulta de alegria no Espírito Santo e diz, eu te louvo, ó Pai. Então sempre assim. Pois Lucas, ele tem uma caridade muito fina, onde Marcos, refletindo as palavras de São Pedro, Marcos é às vezes um pouco bruto, né? O Espírito Santo empurrou Jesus até o deserto, né? Aí Lucas vai trocar a palavra e vai dizer, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, né? Mais delicado, onde Marcos, quando fala da hemorroíça, diz, ela fez muitos tratamentos e gastou uma fortuna com os médicos, ao invés de melhorar, piorou cada vez mais, né? São Lucas, que também é reportado que era médico, né? Acho que até por companheirismo com seus, né, mesmos de profissão, reduz essa frase, né? Diz, se tratou, mas não teve tanto resultado assim como deveria, né? Então não fala mal dos médicos. Então em todo momento Lucas é mais delicado. Depois, outra coisa muito bonita do Evangelho e dos escritos de São Lucas é a presença, o protagonismo das mulheres. São Lucas é o escritor do Novo Testamento que mais evidencia o papel das mulheres na evangelização, junto dos discípulos de Jesus. Isso não tanto por um feminismo antes do tempo, né? Mas justamente por essa visão universal. Aquele que está em Cristo já não faz mais distinção de pessoas, como Jesus não fazia distinção de pessoas. Então não importa se você é judeu, se é pagão, se é homem, se é mulher, o Evangelho é dirigido a ti, e você é revestido de Cristo. Então esse universalismo da obra da salvação, por meio da presença e da ação do Espírito Santo, é a grande visão de Lucas, que certamente reflete fielmente
a pregação de São Paulo, né? Porque nos escritos de Lucas fica muito claro como a mente de Paulo, né? O Evangelho, como era pregado por São Paulo, penetrou, né? no coração dele, no mais profundo do seu coração. Então, essa é um pouco a presença e a importância de São Lucas na obra da evangelização. Depois se diz que ele teria pintado um retrato de Maria, o que talvez tenha sido no início uma metáfora, porque São Lucas é o único a reportar com detalhes da infância de Jesus e como Maria guardava as coisas no seu coração, né, nos seus 2 primeiros capítulos. Mas ficou uma antiga tradição no cristianismo que Lucas realmente tinha pintado um ícone de Maria. Então tem muitos ícones de Maria em todos os lugares da cristandade que alegam ser o verdadeiro retrato pintado por São Lucas. Na verdade, Lucas fez muito mais do que um ícone de Maria, né? Ele pintou um retrato espiritual de Maria no seu Evangelho e também reporta a presença de Maria nos Atos dos Apóstolos, quando a igreja recebe o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Então, a gente encontra Lucas, né, esse retrato dele. As relíquias de São Lucas foram guardadas fielmente, né? Há alguns anos atrás houve até um estudo científico que confirmou que aquelas relíquias pertenciam a alguém compatível, né, com a idade, com a procedência, etc., de São Lucas, né? E elas se encontram lá na Basílica de Santa Justina, em Pádua. Só que pouca gente visita as relíquias de São Lucas, porque todo mundo vai a Pádua só com um propósito, né? Que é de visitar o santo, né? E aí de você se perguntar que santo é esse, né? Então lá tem Avenida do Santo, Praça do Santo, Basílica do Santo, né? Então aí de você em Pádua perguntar: estão falando aqui do santo, mas que santo é esse, né? Então no outro lado da Praça do Santo tem a Basílica do Santo, né? E num lado tem a Basílica mais antiga de Santa Justina, que parou de ser construída quando o santo morreu, porque aí foram fazer a Basílica do Santo, né? E nunca mais continuaram a construção da Basílica de Santa Justina. Então ela está meio em ruínas, meio a meio construída desde a Idade Média, e ali dentro temos as relíquias de São Lucas. Vamos pedir a por intercessão desse santo de hoje, que nós também sejamos repletos do Espírito Santo para anunciarmos por toda parte as misericórdias do Senhor.